Chegou a quarta-feira, nós estamos aqui com mais uma convidada, o Fala Vereadora. A gente está muito alegre aqui, estamos recebendo a Thalie e estamos aqui também com a Lucília Delícia. Então, hoje, no dia da juventude, entendeu? Então, eu quero agradecer essa generosidade que você tivesse a falar, se apresentar para nós todos. Obrigada por ter me convidado, a oportunidade de conversar com vocês. Sou Thalie Sobral, né? Estou como vereadora, estou como, eu entendo como cargo passageiro mesmo, mas sou professora de educação física na rede estadual, sou professora de capoeirista há 27 anos, sou musicista, estou no campo da arte há alguns anos, minha família de músicos, atuei nos movimentos sociais, na faculdade, teatro, movimento de movimento LGBT. Então, tenho uma trajetória desde o processo da construção do lugar mesmo, de movimentos sociais, que é uma construção de projeto para desta mandato, no sentido de dialogar, para a gente pensar políticas públicas, ter uma atuação que seja coerente com a realidade, que reflita a realidade dos setores que a gente tem. Nascida, criada, meus pezinhos nas roças próximas, mas Estamos aqui também com a Lucília, se der falar para você, se apresentar, fazer essa pergunta. Bom, meu nome é Lucília Melique, eu sou estudante do ensino médio do CAD. Eu faço parte do Grêmio, da escola, sou bem ativa assim, nessas coisas. Faço outros projetos também. Sou artista e, bom, queria fazer uma pergunta sobre, principalmente assim, para a gente mais novo, o que você está pensando assim, nesse âmbito da cultura, dos adolescentes? Como puxar assim, elas para esse lado da cultura? Isso é um debate que a gente faz muito no mandato, que a gente faz com os agentes culturais, porque quando a gente pensa cultura, né, às vezes a gente até coloca cultura e arte no mesmo lugar, mas quando a gente pensa cultura no sentido do quanto aquela atividade artística, o quanto que aquela atividade ela forma a gente a partir de uma perspectiva, como a gente vive a partir daquilo. Então, nossa família, né, se a gente convive com a cultura desde jovem, a gente vai ver o mundo a partir daquilo, a gente vai se comportar a partir daquilo, a gente vai pensar a partir daquilo. Então, se a gente pensar a cultura nesse lugar da juventude, é muito essencial. Né? Então, a gente vem debatendo muito isso. Assim, como que a gente pensa políticas públicas consolidadas, que não sejam políticas de um governo, que seja uma política de Estado que leve a cultura para a juventude e que principalmente leve a cultura para a juventude periférica, né? Porque na maior parte são essas pessoas que são retiradas do direito dela à cultura. Eu sou professora, né, da rede estadual, já dei aula também na assistência social, já dei aula na rede municipal, rede particular, apesar de jovem, tem muitos anos que eu já dou aula, e eu fico, isso me emociona muito, porque eu olho para os meus alunos de 4, 5, 6, 7 anos e falo, quanto talento, assim, sabe? Quanta coisa uma pessoa ela pode exercer, pode criar e tal. E às vezes na vida vai colocando essas crianças para uma outra realidade, vai minando essa realidade delas, minando as possibilidades de desenvolver esse talento, então sempre pensar política nesse lugar mesmo, sabe? A gente vem, recentemente, por exemplo, a gente homenageou um grupo a partir de título e moções de aplausos na câmera, que é o Bibion, que é um grupo de danças urbanas que pra gente, a gente vem aprofundando muito nessa forma dele de se organizar, porque a partir do Rimil Base, eles criaram uma capilaridade de artistas de dança de rua,
que se desenvolveram em outras áreas, inclusive na música, no teatro, que desenvolvem outros movimentos na cidade, que deu muito certo. Então a gente olha e fala assim, cara, a gente precisa aprender com o que já fez. Eles estão fazendo 20 anos. Hoje tem dançarinos com Pablo Vittar, com Maju, estão fazendo carreira internacional, então a gente precisa, e não só isso, ele está fazendo a rede de fora também, continuando dando aula. Então eu acho que refletir um pouco como criar isso de uma forma de capilaridade, respeitando os espaços a quais esses indivíduos fazem parte e levando a cultura de uma forma acessível para elas. Interessante só falar isso, porque, por exemplo, eu lembro um período que até um amigo dirigiu a casa, que é artista, que eu nem sei se está funcionando aqui. Não sei. E teve um período em que ele colocou o hip hop, que eu aceitava também, e formou uma pequena que estava sendo uma situação complicada, um caminho e tal, mas o movimento viraram até monitor, estava em escola para aula de dança, de hip-hop, mas foi muito interessante. E depois ele saiu, parado do serviço, e é uma maneira realmente a arte de inserir, né, o jovem, principalmente o jovem que está fazendo um tempo grande. Oportunidade. Sim. Sim. Eu trabalhei na MAF por 4 anos, inclusive na época tinha a Casa de Cultura Artista. E, de fato, é um espaço muito rico, assim. E nesse sentido mesmo, porque é um espaço de valorização da cultura existente naqueles indivíduos. Então, eu trabalho lá a partir muito desse lugar. Essas crianças, adolescentes que iam para lá, traziam em si uma cultura assimilada pela sua comunidade, mas também recebiam novas formações e formações. E isso valoriza, né? Porque quando a gente pensa principalmente de cultura preta, periférica, o que a sociedade vem reproduzindo, vem oprimindo, na lógica que está colocada no sistema? Vocês não servem. Então, quando você fala para ele, fala assim, não, você serve muito, isso que você faz é importante, a sua cultura, a sua forma de expressar, a sua dança, a sua linguagem verbal, na sua poesia, na sua música, ela é importante para nós, você está valorizando um contraponto ao que é dito para eles constantemente. Então, assim, isso costuma dar muito certo. Assim, eu, como capoeirista, a gente vê isso muito na capoeira. Porque você valoriza dentro da capoeira inúmeras questões. É a música, é o movimento acrobático, é a disciplina no sentido coletivo, não a disciplina que a gente não coloca na comunidade, mas é no sentido coletivo mesmo. O que é importante para esse coletivo de pessoas? Então, assim, eu acho que foi um dos exemplos da Casa Pequena Artista. A gente já teve outros programas, teve Trilho da Paz, agora tem a gente em primeiro lugar que já tem alguns anos, né? Mas acho que a gente precisa aprofundar muito isso mesmo para fortalecer essa estrutura. Em relação a tem uma questão, eu até não posso dizer, porque o faz a pauta e tudo mais. Eu vou passar um dia aqui para fazer, tá bom? Fala, Fabinho, e fala, vereadora. Vereadora, eu tenho uma pergunta simples para a senhora. A senhora, como é do pessoal que é apoiante da atual prefeita aqui de Juiz de Fora, que pertence ao PT, eu gostaria de perguntar para a senhora o seguinte: o que já foi feito pela prefeitura, a FUNALPA especificamente, para avançar as pautas da cultura e das artes, e o que a gente pode fazer para a próxima legislatura para avançar? Perfeito? O que já foi feito pela prefeitura, que a senhora acha que foi determinante, que foi legal, que foi feito, e o que a gente tem que pedir, ou pedir não, o que a gente tem que lutar para a próxima legislatura. Muito obrigado, vereadora. Beijo. Então, nós atuamos na FUNALPA a partir de diálogos, ações, assim, atuamos no sentido de estamos em diálogo, né?
Isso é até importante dizer, porque às vezes, para os artistas, muita coisa se mistura, o poder executivo com o legislativo, né? A FUNAL ela tem sua autonomia de condução, né? Nós vamos lá dialogar a partir do que nós recebemos como demanda, como a gente entende que é importante, e a gente vem atuando no sentido desse diálogo de construção em várias pautas. A gente já começou sobre carnaval, sobre forró, hip hop, sobre samba, e assim, vou puxar uma sardinha, que assim, um dos setores que a gente mais atua, a gente vem mais construindo lá na FUNALFA, é o setor do patrimônio. É o setor que hoje a gente vem fazendo um diálogo muito próximo desde o início, não só desde o início do mandato, mas se permanece até hoje, né? Porque uma das primeiras coisas que eu entrei foi pensar a capoeira como patrimônio. A gente fala, a capoeira tem mais 50 grupos de uniforme, mais 50 mestres, sem pensar em quantidade de capoeiristas envolvidos, isso é um grupo. Os documentos históricos apontam, por exemplo, que ela tem, talvez seja uma das capoeiras, no formato organizado do grupo, seja uma das mais antigas do Estado. Como a capoeira é patrimônio imaterial da humanidade, reconhecida pela ONU, é reconhecida pelo IFAM, mas não é reconhecida pelo município, né? E quando eu ainda era capoeirista, o setor patrimônio já estava atuando sobre a capoeira nesse sentido da valorização. Eu falei, enquanto vereador, eu preciso auxiliar nesse setor patrimônio para que ele desenvolva. Então, a gente solicitou que a capoeira, que abrisse o registro da capoeira como patrimônio imaterial. A gente destinou emenda parlamentar para contratar o serviço da construção do dossiê, do mapeamento da capoeira. Algumas questões legais estão agarrando muito, a gente ainda não conseguiu terminar, né? Então, ela ainda não é patrimônio, né? Por questões mesmo de burocracia. A gente vem construindo as seminários de capoeira, que são organizações coletivas. Exatamente. O seminário, ele é uma lei municipal uma lei do Dia Municipal da Capoeira. Foi construída em 2010, se não me engano, 2011. Posso estar errando na data. Então, foi bem anterior. E sobre isso, eles estavam para fazer esse seminário, dialogar, negociação e tal. E nós estamos o seminário com o tempo parado, e a gente começou a movimentar a importância do seminário voltar a acontecer. Isso é o patrimônio, comprou, falou, não, vamos acontecer. A gente investiu em emenda para poder financiar essas ações. Então, assim, o setor patrimônio, e não só com a capoeira, a gente está em diálogo com a Felipe Reis, com a ação com o samba, inclusive com o próprio patrimônio, né? A gente pensando como a gente fortalece a política de patrimônio, e quando a gente fala em patrimônio, tanto imaterial quanto bens somados, né? A gente vem fazendo esse diálogo, só que não é um diálogo muito fácil, né? Primeiro porque o imaterial não é muito palpável, né? É uma coisa que a gente não consegue nem muito ver o risco que esses patrimônios estão sofrendo. Tem culturas que talvez a gente nem seja percebendo que ela está vindo, assim. E os materiais, porque tem um grande debate sobre o papel dos bens somados, tá? O papel do debate urbanístico, da especulação imobiliária, então são várias questões que aqui nós temos o Jorge Arpacha do Dano, querendo fazer trabalho. Sim. Eu queria passar para o Chico. Bom, você estava falando muito da capoeira, né? E queria saber, assim, tem alguma política de implementar a capoeira como na educação física mesmo, em escolas, como algo realmente, porque é uma coisa muito brasileira, e eu acho que deveria, assim, sabe, ter alguma coisa para as pessoas conhecerem mais. Tem muitas pessoas, assim, escutar, não tem uma função que é verdade, sabe, ter esse conhecimento nas escolas. Bom, eu sou polêmica sem querer. Mas é uma polêmica saudável, eu acho, assim, porque quando a gente tem um setor, porque esses setores, a capoeira brasileira, ela tem um papel histórico, cultural, papel de culta, ela tem um papel de conformação, inclusive, da identidade do povo brasileiro, e ela não está inserida nas escolas, ela está formalmente inserida quando a gente vai pensar na implementação da lei que vai tratar sobre
a gente ensinar sobre a história brasileira e tudo. E qual é a polêmica em torno disso? É porque nós precisamos pensar em projeto político-pedagógico que ele de fato seja robusto. O que acontece muitas vezes? É o encaixa-buraco. Então, assim, você vai lá e aí você coloca a capoeira ali só para ter uma janela das crianças. Coloca lá a capoeira. Não, vou revistar, coloca a capoeira. Mas, assim, qual é a perspectiva disso? É o que você falou. Como que ela vai cumprir esse papel na grade curricular para que ela, de fato, represente o PNL, né? Então, assim, hoje o que a gente tem debatido muito a gente precisa pensar os planos político-pedagógicos das escolas para que ela ocupe, de fato, esse lugar. Eu, como professora de educação física, na minha perspectiva da educação física, minha linha de pensamento, de atuação na escola, a capoeira é um conteúdo da minha aula. Então, a minha perspectiva, que a gente chama de crítica superadora, eu vou ter jogos, brincadeiras, vou ter o esporte, vou ter dança, e vou ter capoeira nesse aspecto. Então, eu vou ter inúmeras ações dentro da minha disciplina. Mas isso está dentro do meu campo de formação. Então, isso é legal, que a gente também tem feito com os professores de educação física. Então, vários hoje já estão colocando no seu conteúdo. Em alguns currículos já é prevista a capoeira. A capoeira já está como base curricular em alguns estados, alguns municípios, né? E a gente vem tentando também avançar nisso, assim, porque aqui a gente fala dos poucos municípios que ainda tem a capoeira na educação, que contrata professores de capoeira como professores. Isso é uma briga, inclusive, que a gente está assim, tipo, isso não pode perder. Teve um período que diminuir a quantidade de professores de capoeira na educação, porque os capoeiristas estão sempre sendo contratados como recreador na Secretaria de Esporte, como articulador de cultura. E quando ele está cumprindo papel na educação, ele está como professor. Então, hoje, quem está sendo contratado pela educação, os professores de capoeira, eles estão tendo direito a ter os direitos trabalhistas enquanto professores, sabe? Isso é uma valorização para um setor que é a capoeira que sempre foi marginal e que viu na sua atividade cultural a possibilidade de ser uma atividade de fomento de vida, né? Eu vejo essa aí, a pergunta dela é muito pertinente, né? Porque eu penso o seguinte, no país que tem muita evasão escolar, eu acho que a capoeira, a arte, em geral, tem uma função importantíssima para reduzir essa evasão. Com certeza. Com certeza. Eu queria puxar para outro assunto, eu vi uma entrevista falando das esquerdas, que não votaram, né? Não sei andar, não. Não me peça para mostrar. Mas eu aprecio, né? E aí parece que tem uma praça que você botou um bom. Sim. Mas eu tenho que falar sobre isso. E isso me chamou a atenção porque recentemente me parece que não foi aprovado um projeto que lutando para que fosse aprovado, que não colocar mais ditador, escravocrata, movimento. Porque eu achei, né, botar um isso, sabe? Uma das coisas que a gente vem atuando muito no campo da cultura é a gente pensar, porque assim, os artistas estão brigando para sobreviver. Se a gente pensar a cultura como um todo, são pouquíssimas pessoas que eu conheço, que eu convivo, na música, no teatro, que estão vivendo só da cultura. Então, normalmente, na cultura também, normalmente as pessoas estão em um emprego e elas têm a cultura como um segundo emprego. E ele é minoritário, normalmente. Então, às vezes, a gente está muito dentro dos nossos espaços, está dentro dos clubes, das escolas de arte. E um debate que a gente vem fazendo nós precisamos de política que estimule isso para a rua. E nós precisamos estimular que a cultura volte para a rua e que a cultura da rua volte a ser valorizada. Né? Então, quando a gente, por exemplo, a gente vai atuando com o break, o pessoal do hip-hop, quando a gente está atuando com o pessoal do skate, com o pessoal da capoeira também, os artistas, inclusive a gente está fazendo uma homenagem a artistas, vamos entregar títulos para artistas de rua, então vai ter capoeirista, um hip-hop, um skate, uma musicista que sempre está tocando nas ruas. E aí a gente vem buscando muito isso. Então o skate é uma dessas pontas para a gente.
e no aspecto da cultura mesmo. Então, o skate agora está sendo esportivizado, está nas Olimpíadas, tem um outro processo, mas ele é uma cultura. Se você olha um skatista, você fala assim, é skatista. Ele vai estar com skate, ele tem um jeito de andar, um jeito de vestir, ele ouve tal música. E a gente vem fortalecendo tudo isso, porque o que a gente sentiu nos espaços de skate, sentiu não, a gente percebeu, os espaços de skate estavam sendo gritados. Pistas históricas devem ser fechadas na cidade. Então, a diretoria ela vai ser fechada para a OBS, a gente nem sabe se de fato isso vai se consolidar. A gente ia investir, buscar recurso para cobrir ela, para investir nela, mas ela tinha um outro projeto para ela, ia ser demolida. A do Linhares estava correndo o risco de ser demolida, felizmente, lá com o processo, a contrapartida de um condomínio, eles foram lá e reconstruíram a pista, inclusive com o próprio pessoal do skate, e a gente estudou muito para que a parte não fosse demolida. Essa era a maior luta que o pessoal da JS, que é a Associação de Escola de Skate, estava trazendo, não demolir a pista da parte. E assim, a gente fez algumas reuniões, a gente passou por várias coisas da prefeitura, mas o negócio já estava em outro, porque por erros do projeto anterior, por questões do projeto atual, foram várias questões que a gente fez na final de PIN, a pista ser demolida. E é uma pista histórica, né? Que era a primeira pista em homenagem ao Jalal, inclusive, que é um nome reconhecido do skate. E aí, nessa construção de debate com a prefeitura, tudo da JS, a gente apoiando, a gente construindo, fizeram essa construção dessa nova pista ali construída. E aí, nessa construção, a pista foi feita, ela já está acontecendo, foi feita com um projeto, inclusive, de um arquiteto que estuda as pistas de skate, então ela é uma pista de muita qualidade. E a construção do nome, a gente conversando com a JS, a gente falou, quem tem que dar o nome é a própria associação, são os próprios skates, não faz sentido, poderia colocar qualquer nome, né? E a gente fez essa proposta de nome do Roosevelt, como skatista aqui do Vitorino, Linhares, que era muito querido, ele tinha uma atuação muito legal, era muito solidário, e ele foi assassinado por questões de disputas, né, assim. E o pessoal fala muito que ele entrou nesse lugar porque ele começou a desistir do skate. Então ele foi desistindo do skate, falando tipo assim, eu não sirvo para isso, e aí ele vai entrando nesse lugar e ele acaba sendo assassinado. Então assim, é uma construção coletiva e que dialoga muito com isso, porque eu acho que o principal tem essa visão de que a gente é uma luta. Nós não podemos homenagear ditadores, escravocratas, nada disso. E eu acho que, para além disso, nós temos que cada vez mais homenagear os nossos. Cada vez mais homenagear os nossos. Porque é isso. Se hoje nós temos inúmeras ruas que são de ditadores, que são de escravocratas, é porque quem estava no poder, naquele período, estava representando eles. Então, para nós que estamos representando a outra perspectiva, eu acho que cada vez mais disputar para que espaços públicos tenham os nomes dos nossos, de quem representa de fato e que não representa esse setor da sociedade. E da arte, né? Tá muito claro a importância da arte no setor da sociedade. Porque nós temos artistas no mundial, né? Boa, aliás, me parece que segunda-feira tem vocês vão um projeto esqueceu. Vai homenagear a Silva, né? É sempre dou uma entrevista da gente aqui, parceiro do canal também. A Silva. A Sil, pela música, essa homenagem que a gente está fazendo a artistas de rua. Então, a Sil, o Sten, que é de grafite, do hip hop, o Brunner, que é um histórico, um ativista, um skatista histórico, que vem construindo o cenário de skate há muitos anos. E o mestre Gato, que é um mestre de capoeira, que ele de Santa Luzia, e o grupo dele, a parte de um mestre formado por ele, tem uma roda de capoeira na rua há muitos anos, né? A gente sabe que manter rodas de rua é muito difícil. Então, assim, a gente fez essa homenagem mesmo, segunda-feira, a gente vai estar entregando esse título com muita alegria, assim, muito orgulho pra gente poder fazer isso, né? Vereadora, sempre fazendo. Eu tô vendo disso, a gente fica aqui nos nossos. Bom papo agora. A gente também mantém isso. Porque só não toca no fone assim, é só apresentar para o povo, para
agora bem, ela fala essa linguagem gospel cultural, por isso, né? Então eu vou tentar encerrar especificamente no segundo da fala de uma delas, uma questão. Eu achei muito importante essa coisa do skate, principalmente, que está quase bem discutido, né? Principalmente por esse caso associado, tudo né? Associado do skate, e os nomes também, muitos foram ditadores na sua. E eu acho importante nesse meio no meio da prefeitura ter os nomes assim que ele tem. Então, muito obrigada por tentar fazer esse papel. Queria agradecer a vocês e deixar a palavra agora para me falar de alguma coisa que você quer acrescentar sobre o trabalho. Nossa. Não, primeiro agradecer novamente. Eu acho que espaço também são sempre importantes. Né? Quando a gente pensa o aspecto social, político, está sendo constantemente atacado, né? O setor que eles não trabalham, é como se nós não fôssemos trabalhadores. Ninguém sabe o que é viver na cultura, sabe? Assim, o que inclusive, foi passar pela pandemia, né? A gente perdeu os nossos amigos, perdi meus amigos, meus amigos também online. Nossa, assim, eu não gosto nem de lembrar, porque né, é isso, sim. Então, assim, nós somos trabalhadores da cultura, nós precisamos pensar nessa perspectiva, para poder debater sobre isso, muito legal. O nosso mandato tem muito foco na cultura, é uma das nossas pautas centrais, é a cultura, o debate combate às opressões, educação. Inclusive, agora nós estamos entrando com 4 projetos de lei ligados à cultura, que estão terminando de construir. Nós estamos avançando, nós estamos fazendo algumas alterações na lei da artista de rua, que já protege o artista de rua em Juiz de Fora, mas a gente tem visto algumas situações acontecendo, então nós estamos alterando alguns pontos dela, para que a gente tente proteger mais esses artistas. Nós estamos com um projeto, Amplifica JF, que é para ter pontos de luz e energia, para os artistas poderem ligar uma caixa de som, para poder fazer alguma intervenção artística. Nós entramos com um projeto também que é para a gente poder usar vias públicas para atividades culturais, lazer, de esporte, assim como já teve em algum tempo na França, tem pontualmente algumas ruas hoje, a gente vê um grande exemplo, por exemplo, no Rio, em São Paulo, que como é um sucesso no sentido de fazer as pessoas ocuparem a sua cultura, e também a construção de um anuário da capoeira. Que os capoeiristas que vão se formando, que vão pegando suas graduações, eles sejam registrados formalmente, porque a capoeira é uma cultura oral, né, e a gente vê que muitos registros se perdem. Então, a gente acha que é função do poder público ajudar os capoeiristas a registrarem isso. Então, os capoeiristas vão poder se cadastrar a partir de uma formatura deles. Então, a gente entrou nesse último período, nesses projetos, que a gente acha que é muito importante, dentro das construções que a gente vem fazendo de setor artístico. Teriam outros, mas né, a gente tem tantas disputas sobre as coisas. E queria deixar essa mensagem dos PLs, né, porque eu acho que refletir mesmo, assim, rola nosso papel quanto legislador, sabe? Quando a gente vai falar sobre os lugares que a gente está representando eles. Eu estou como vereadora, na minha pós-graduação como culturalista, musicista, como uma professora, e que esse legado ele possa ter servido de alguma forma para construir uma cultura mais inclusiva, mais ampla no município. E assim, só uma perguntinha, quebrando o protocolo, você anda de skate? A gente vai se encontrar, então. A gente se encontra por aí, né? Assim. Só para esticar no global, só para dizer assim, também você tem uma atuação na área de música. De música também, né? O meu bisavô era maestro, meu avô era maestro, era músico. Aí os filhos, né, vieram. Inclusive a minha tia-avó, ela tocava piano no cinema mudo. E as festas lá de casa, a gente tava esperando as mesmas músicas, eu amava.
Então, o piano fez muita parte assim, desse processo. Meu avô era saxofonista. Então, a música sempre teve muito ligada, sabe? Sempre foi uma coisa que eu gostei muito, assim, sempre teve muita vida mesmo. Eu ouço música o tempo todo. E arriscou com música? Sim, então. Aí eu fui aprendendo, uma amiga minha ensinou violão, e aí a gente foi tocando, e depois quando eu vi, eu tava com uma banda, que chamava Banda Primata, tem até equipe. Eu me senti super importante na época, a gente fala, cara, que equipe. Vamos achar de equipe. Eu tô aqui não, mas volta. A gente tinha essa banda em 2009, ela foi até um outro projeto extenso, ela foi até 2012. Numa parte da banda, esses músicos, né, vão se desenvolvendo. A Alessandra Crispim fazer parte foi pro The Voice, o Rick Vargas e a Natália Vargas foram para São João fazer faculdade, e a banda acabou deixando de acontecer, e nisso eu fui me envolvendo em outros projetos. E recentemente, atualmente, né, desde 2020, se não me engano, ou 2019, estou integrando o Tabará, que é uma banda de forró, junto com o Márcio, Gelber e a Nara Pinheiro, que são maravilhosos. Eu estou super orgulhosa também. Estou muito obrigado. Por alegria, som muito gostoso, a gente agradece. Agradecer a Silvia uma vez. Pessoal, ó, o terceiro episódio da nossa bate-papo com os vereadores, por encerramento, por fim da palestra. É coincidência que a gente está nessa coisa de tempero pessoal, né, lá do chamado congressista, mas o convite está estendido a todo mundo. E quem gostou, por favor, curta, compartilhe, né, dê like, se inscrevam, que nós estamos nessa batalha. Valeu? Um abraço. Sexta-feira tem muita entrevista interessante. Um abraço. Obrigada, gente. Obrigada, gente.